nós colocamos relativamente ao conflito em Cabo Delgado. Vamos avançar agora a conversa com o professor Teodoro Huati, no seu comentário semanal. Vou juntar-me então aí ao professor Huati para o comentário que fazemos habitualmente então aos domingos à noite. Penso que já temos ali o professor Teodoro Huati. Boa noite, professor Teodoro Huati. Boa noite, como está? Está tudo bem deste lado? Bem-vindo aqui à Noite Informativa. Professor, podemos então avançar para o tema que escolhemos, que tem a ver então com a questão das taxas, a instituição de taxas, taxas e tarifas de serviços públicos essenciais, a propósito então das taxas que foram instituídas e depois, como viemos a saber, depois congeladas pelo município de Maputo. Queria começar por ouvir a sua noção sobre a taxa enquanto contraprestação de um serviço por parte do Estado. Perfeito, mas antes de mais gostaria de saudar aqueles que fazem o favor de nos ouvir e ver, e também gostaria de confortar os doentes, principalmente os familiares daqueles que não podem, em respeito aos protocolos aprovados pelas autoridades sanitárias, não podem dar o conforto devido aos doentes de Covid. E, reconhecendo a minha insignificância, gostaria de recomendar a todos que vacinem. É uma questão de segurança pessoal, é uma questão de segurança coletiva. Agradeço efetivamente estes segundos. Em relação à questão que me coloca, e peço efetivamente, eu acredito que não quer que faça a resposta como faria se me estivesse a avaliar em direito tributário. As taxas e tarifas fazem parte de um tipo de tributos, ou tipo de receitas chamadas voluntárias. E como disseste muito bem, corresponde a uma contraprestação de um serviço, isto é, só são pagas por quem recebe um serviço, e em condições normais é um serviço que se solicita. Por isso mesmo, não se exerce o poder da autoridade, nem existe coercibilidade nos pagamentos. Dito de outro modo, a tarifa e a taxa têm de decorrer de uma prestação de um serviço público, que não seja um dever fundamental nem vinculado às liberdades fundamentais. Por isso, a taxa e a tarifa são exigíveis pelo princípio do benefício, sem ter o objetivo de fornecer recursos para atividades gerais do Estado ou dos entes descentralizados. Embora sejam receitas tributárias, não podem apresentar-se como comportando um imposto. Afinal, o imposto é independente de qualquer vínculo anterior. Isso significa que deve ser pago sem ter recebido um benefício específico, direto ou imediato na sua esfera pessoal. Por isso, a taxa e a tarifa é paga por quem quer, e esse querer deve manifestar-se por um pedido, não numa imposição de um serviço público. Para se cobrar Professor, quando diz que esse pagamento é feito por quem quer, portanto, pressupõe que essa pessoa que quer, portanto, procura o serviço ao qual está associada a taxa. Perfeitamente. Para se cobrar uma tarifa é necessário que se descubra que se justifica
a cobrança de um valor acima da compra ou de produção do bem ou serviço que se presta. Mas, Langa, permita-me insistir em relação à taxa. A prestação que a taxa pressupõe é feita com um caráter bilateral, na exata e exclusiva hipótese de se pagar, primeiro, um serviço público, quando se quer efetivamente utilizar um serviço público. Dois, querer utilizar um bem de domínio público. E a terceira hipótese é ver removido o limite jurídico no seu comportamento ou atividade. Isto seria efetivamente uma licença. Espero que tenha respondido à questão que me tinha colocado. Vamos já a exemplos concretos para as pessoas perceberem até efetivamente. Comecemos pela taxa de lixo que as pessoas pagam. Em princípio, a contraprestação é a recolha do lixo que é feito. Os conceitos teóricos que trouxe, pode especificar no caso de uma taxa como lixo? Bem, Langa, na verdade, não se pode falar de uma taxa de lixo, mas faz todo o sentido de se pagar uma taxa de limpeza ou uma taxa de saneamento do meio. Pois, é a designação que se deu, na verdade. Mas, de todo modo, a taxa de limpeza ou a taxa de saneamento do meio, em meu entender, note, em meu entender, só é compreensível ou foi compreensível há cerca de 20 anos atrás. E por quê? Porque hoje deve ser considerado uma atividade normal do Estado ou dos entes descentralizados, neste caso do município de Maputo. E por quê? Porque não há dificuldade de destrinçar com clareza este tipo de satisfações voltadas à prestação de unidades divisíveis. Explico melhor. Ninguém pode justificar a parte da limpeza que é paga pela taxa de limpeza que tu pagas. E naturalmente que não se trata aqui da questão do cálculo, tem a ver com... É verdade que se pode pensar que há controvérsia em relação ao cálculo, mas não é a verdadeira questão controvertida. O não ter energia não pode ditar o não pagamento da taxa, como não é ter acesso à energia que dita a quantidade nem a qualidade do lixo que se faz. Mas o princípio da igualdade, ou da isonomia, se quiser, por esses dois princípios, não é aceitável que os que não contribuem por não ter energia ou aqueles que têm energia têm que contribuir. Mas eu concordo perfeitamente que se deva contribuir para o saneamento do meio. O primeiro meio é não sujar. Mas faz todo o sentido, portanto, que seja um imposto, a questão do saneamento do meio, que seja instituído ou imposto através de um mecanismo qualquer, provavelmente através dos impostos do rendimento, através de impostos da despesa. E que seria o Estado a passar às autarquias, a passar aos entes que devem tratar do meio ambiente. Porque manter o ambiente são é um dever dos entes públicos e também dos governantes. Penso que o saneamento é um serviço público. E por isso mesmo, note
não pode ser pago através de taxas, muito menos através de tarifas. Tem que ser através de impostos. Eu posso, sim, diga. Dizer que tem que ser através de impostos, é isso? Em minha opinião, e por aquela razão que eu coloquei antes, não há divisibilidade desta prestação. E eu posso admitir uma taxa de saneamento para os grandes poluidores, como, por exemplo, as grandes superfícies comerciais, os hotéis, os restaurantes, os bancos, outros serviços, fábricas, mercados. Mas uma taxa para quem consome energia seria uma espécie de coima sem justificação. Mas espero efetivamente que me entendam muito bem, em termos bastante hábeis. O direito à cidadania, ter um direito a um ambiente limpo, o direito à liberdade, o direito à segurança, o direito a ser bem governado, tem custos. Todo aquele que tem o mínimo vital deve contribuir para garantir o seu Estado robusto, deve garantir também a robustez da sua autarquia. Deixe-me só fazer um compasso de espera, porque eu quero anunciar então a nossa saída da STV. Se quer continuar a acompanhar a Noite Informativa, sintonize-nos a partir do canal STV Notícias e ver-nos já então até ao final deste programa, para fora em 23 horas. Portanto, para todos aqueles que nos vêm a partir da STV, despedimos aqui, marcamos um novo encontro para a Noite Informativa, já mesmo para amanhã, portanto, para domingo, no caso da STV, e na STV Notícias amanhã, daqui a pouco continuamos já. Professor, pode continuar? Então, eu estava a dizer que é um dever fundamental, quase sagrado, pagar os tributos, na forma de taxas, na forma de tarifas, na forma de contribuições ou até de impostos. Mas pagar esses tributos é doloroso, mas é daquelas dores que colaboram para a nossa felicidade presente e futura, aqui na Terra. Mas é igualmente fundamental que as entidades públicas tributem de forma ética para garantir que os cidadãos compreendam a razão desses tributos. E não digo que eles devem pagar cantando e rindo, que é difícil, que sai efetivamente do bolso, mas de todo modo exercem um tal direito de cidadania. Já Cristo, há mais de 2000 anos, dizia que dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Por isso é um dever pagar os impostos e pagar também as tarifas. Mas eu disse que a este ponto são muitas autarquias, muitos entes descentralizados, seria útil que o pagamento pelo trabalho, pelo serviço público de saneamento fosse uma contribuição do Estado a estes entes descentralizados e não totalmente através das taxas, porque há muita gente que não paga e aqueles que pagam provavelmente não tenham o serviço de saneamento. Aliás, para a definição da taxa enquanto contraprestação de serviço, quando vamos a taxa do lixo, que devia ser taxa de limpeza, na verdade, encontramos que não há equivalência precisamente pelos elementos que aqui colocam. Mas há um outro elemento que eu queria trazer aqui, é que está em alguns municípios já a ser instituída uma taxa de saneamento, que está a ser criada, penso que no município da Beira e Maputo estar-se-á já, o município da Beira já estará em vigor, Maputo estar-se-á já a preparar nesse sentido, tal como Nampula. Como enquadrar esta taxa de saneamento, que tem mais ou menos características desta taxa do lixo, em que a ideia, o município vai prestar um serviço de saneamento, que tem a ver com
valas de drenagem, esgotos, enfim, no âmbito do bem-estar social no geral. Como é que se enquadra esta taxa do saneamento? Não sei exatamente como é que vai ser instituído este tipo de taxa, mas o que imagino é que seria apenas pago pelos beirenses. E aqueles que vêm de Dondo, aqueles que vêm de Mafambice para utilizar a cidade da Beira, e aqueles que vêm de Buzi, por exemplo, aqueles que vierem de Maputo a visitar a Beira, seriam também taxados? Portanto, os visitantes sazonais da cidade, é isso, não é? Sim, portanto, quem estiver de visita à cidade não seria taxado. Por isso, acho que seria muito bom que se pensasse muito seriamente sobre este tipo de tarifas que são quase impostos. Ou por outra, são verdadeiros impostos, embora sejam tratados de taxas, porque são as únicas hipóteses de os municípios poderem ter acesso a esta contribuição dos cidadãos. Este assunto ganhou força por causa da decisão do município de agravar as taxas dos serviços que se tem acesso ao nível dos cemitérios. No caso destas taxas, que são várias, instituídas pelo município, queria ouvir a sua leitura. Bem, em relação aos cemitérios, eu posso dizer o seguinte: enterrar os mortos é um dever mínimo dos humanos vivos. Para modernizar o crematório, conforme entendi, não era necessária uma nova postura, nem cobrar aos familiares dos mortos. Eu defenderia que se devia até baixar o custo de cremação e estimular esta modalidade de funeral. E por via de taxa, poderia pensar, penalizar, o termo não é assim muito correto, mas provavelmente o município devia não estimular a realização do funeral tradicional. O sepultamento tradicional é muito caro. O município devia, então, estar autorizado a não estimulá-lo. Imagine, Langa, o que vai ser Maputo daqui a 20 anos. Há bem pouco tempo pedimos a Marraquém terreno para implantarmos o cemitério de Mchafutendo, para enterrar os nossos mortos. Daqui a 20 anos, provavelmente, tínhamos necessidade de pedir a Mainiça para 70 quilómetros para enterrar os nossos mortos. Por isso, nós, os vivos, devemos ser mais racionais para tratar decentemente dos nossos mortos. Quem quer jazigo deve pagar muito ao município. Quem quer uma campa de pedra também pagará ligeiramente mais, ou ligeiramente menos do que está com o jazigo. E quem tiver uma campa normal, que é possível exumá-la ao fim de 5 anos, vai pagar ligeiramente menos. Mas, por esta ordem de ideias, acredito que a cremação devia ser a via de funeral privilegiada e subsidiada pelo município. A cremação, mesmo que se... Então, está a achar que no lugar do município pôr um preço mais alto, por exemplo, no caso da cremação, passou de 500 para 5 mil meticais, devia estimular
Eu não iria estimular esse sistema. E sabe por quê? Porque a cremação é apenas, aparentemente, cara na hora da execução. Mas é muito mais barata pelos múltiplos efeitos benéficos, hoje e amanhã. A longo prazo, nesse caso. Para o município, e para a sociedade e para as famílias. Eu não posso dizer, efetivamente, que também é benéfica para os mortos, porque não sentem, mas pelo menos não são vandalizados. Isso não parece coisa pouca. Eu penso que eu já fui eleito e por isso posso dizer isso à vontade. Os eleitos devem não ter medo de pensar, mostrando-nos, a nós, os governados, os melhores caminhos para o futuro. É por isso que os elegemos. Sabe, Langa, deve ser evitada a tendência de escangalhar para construir. Nos tempos, há cerca de 50 anos, próximo de 50 anos, escangalhar o aparelho da administração colonial pode ter sido inevitável, porque não tínhamos braços suficientes e que soubessem manuseá-lo ou manejá-lo. O hino nacional recorda-nos, exorta-nos para pedra a pedra construindo um novo dia. E não é destruindo. A nova postura dos cemitérios, não sei se sabe, só tem, de novo, não mais de 10 artigos. Significa que, com a postura atual, tudo o que se pretendia fazer poderia ser feito. E, na verdade, o que se pretende, é meu entender, e todos nós concordamos, mesmo aqueles que podem ter levantado a voz muito forte contra a posição do município, é que os cemitérios estejam organizados. A atual postura, a postura em vigor, permite isto. Nós gostaríamos que os nossos cemitérios fossem jardins de paz, fossem jardins de tranquilidade, onde os mortos podem descansar e nós, os vivos, possamos visitá-los com orgulho. Seria orgulho nosso, mas também orgulho do nosso município. Com aumentos anuais de 10%, ninguém teria sentido este peso. E por que é que acha que o município optou por rever a atual postura? Bem, eu só vi a nova postura e tive a oportunidade de comparar. Agora, porque foi a alteração, não sei. É por isso que eu disse que a ideia de escangalhar para construir não é boa ideia. Há sempre uma tendência de escangalhar aquilo que foi montado, produzindo novos nomes, mas neste caso, felizmente, a taxa ou a postura continua a ser a postura de cemitérios, funerais, etc, etc. Manteve exatamente o mesmo texto. E conforme dizia, só não mais de 10 artigos é que são totalmente novos. O resto, até o texto, é exatamente igual. Por isso, não podia ser levantado, não havia necessidade de levantar este burburinho. É compreensível para todos os efeitos. Os tributos devem ser cobrados sem dor e de preferência de forma imperceptível para o bolso do cidadão e com algum ditatismo. Agora vai-se iniciar um processo de esclarecimento, etc, etc. Podia ter sido evitado isto. Eu dizia antes que os funerais podem não ser serviço público, mas seguramente
são serviços de interesse público. Por isso, o Estado devia, porque há muitos agentes a realizar efetivamente os funerais, tratar efetivamente dos cemitérios. Acho que o Estado devia formular diretrizes e fiscalizar o cumprimento dessas diretrizes para que não haja avanços e retrocessos ao sabor de tensões políticas, econômicas, que às vezes tentam abandonar o social. A questão dos funerais é um serviço existencial, é um serviço indispensável à sociedade. E para o desenvolvimento da coesão e da interdependência social, é bom, efetivamente, que esses aspectos sejam definidos e sejam fiscalizados. Por isso, acha que o município fez bem em congelar esta decisão? Fez bem, mas foi tarde. Não era necessário que houvesse este burburinho. Mas eu também quero parabenizar primeiro os maputenses e também parabenizar a Frelimo por terem discordado com o procedimento seguido e dizer que o direito de discordar, Langa, quando não é violento, é o último dos direitos que pode ser tirado a um povo livre. E, afinal, o direito de discordar é um dever de cidadania. Alguma questão mais? Muito bem. Penso que já debatemos mais a fundo esta questão. Queria agradecer a sua presença. Vamos marcar então um novo encontro para o próximo domingo. Mas, primeiro, devo também agradecer o fato de ter convidado para exercer mais este direito de cidadania. E boa noite a todos. Boa noite. Foi esta então a conversa com o professor Teodoro Duarte, no habitual espaço semanal que ele assina aos domingos. Agora vamos continuar a falar precisamente